Graça e paz, meus irmãos, muito bem-vindo. Mais um trabalho aqui de propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Acabei de chegar aqui na cidade de Salto del Guairá. E a moto Atalaia está posicionada aqui já. Ó, posicionada, eu também estou posicionado com o megafone aqui. Já fui ali, comprei uma água. Já conheci uma irmã em Cristo aqui. Irmã Hilda. Ó, eu posso te mostrar? Ó. Irmã Hilda que já também deu uma força pra mim aqui. E tá animada pra ouvir a palavra, né, irmã? Tá animada pra ouvir a palavra. Aí, ó. Então estamos aqui, irmãos. Já chegamos aqui, já recebendo. Deus já, seus anjos enviou um apoio pra nós aqui já. Tá dando suporte pra gente aqui e ajudando a gente a pregar, irmãos. Amém? Então todos os irmãos aí sejam bem-vindos a essa live. Se estiver travando, os irmãos me avisam aí. Agora, se tiver ok, beleza, dá um sinalzinho se tá bom, se não tá travando. Amém, irmãos? Aqui é Salto del Guairá, pertence aqui ao Paraguai, é a fronteira entre o Paraguai e o Brasil. Ó, aqui tá as lojas, os shops. Vou posicionar aqui no celular. A gente vai estar pregando aqui a palavra de Deus. É só os irmãos comunicam. Tá tudo bem aqui, irmão. Irmão Jocely, como tá o sinal da live? Fala pra mim, por favor, o sinal tá bom? Tá bom o sinal? Tá ótimo? Opa, então tá bom então. É que lá na Argentina eu perdi praticamente a live inteira na Argentina. Foi sábado, porque não deu certo. Começou a live, mas ficou travando e eu acabei perdendo a live. Só ficou, se eu não me engano, só gravou 15 minutos. Então, e em Assunção também deu uma travada também. Muito difícil assim, se não pegar um Wi-Fi bom, fica travando. Amém, irmãos? E eu tô aqui na cidade de Salto del Guairá. Eu estou entrando agora. Estarei pregando a palavra de Deus aqui em nome de Jesus. Amém, irmãos? O sinal tá ótimo. Bom, estou entrando agora, sejam bem-vindos à live. Estou aqui na cidade de Salto del Guairá, Paraguai. Estarei pregando a palavra de Deus aqui. Aprove a Deus. Bem?
Tá bastante frio, mas agora saiu o solzinho aqui, tá bom. Tô vindo da Argentina, de Assunção. Estamos aqui agora em Salto del Guairá. Francisco, Deus abençoe. Maria, Deus abençoe. Os demais irmãos aí, em nome de Jesus. Não, mas tem um monte de campo. Tem lá, vai sair. Eu devia 10 quilos. E aqui eu fico mexendo no saco. Um bom dia em Cristo Jesus. Gostaria de compartilhar uma palavra da parte de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esta é a mensagem do próprio Jesus. Ele mesmo se identifica como o caminho, a verdade e a vida. O melhor presente que o ser humano pode receber enquanto ele viver na face dessa terra é ouvir falar do amor de Cristo.
O amor de Cristo é a base do Evangelho, baseado no Evangelho de João 3,16, onde está lá o texto mais lindo da Bíblia Sagrada. Sabe qual é o texto mais lindo da Bíblia Sagrada? Eu vou ler agora para você. Eu vou falar agora, permita-me. A Bíblia diz lá no Evangelho de João 3,16. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Mas pregador, vai salvar eu do quê? Eu estou bem, tenho saúde, tenho dinheiro, tenho uma família, tenho uma casa, sou um empresário, sou muito rico, salvar eu do quê, pregador? No livro de Romanos, capítulo 3 e 23, se você abrir a tua Bíblia lá, independente se é uma Bíblia católica, espírita, ou é uma Bíblia evangélica, independente, eu não vim aqui pregar religião. Eu vim aqui expor o amor de Cristo nesta manhã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. E em Romanos 3,23 a Bíblia fala que todo ser humano pecou e foi destituído da glória de Deus e carece de um Salvador. Então o ser humano precisava de um Salvador. Por quê? Porque nossos pais, Adão e Eva, pecaram e nós recebemos por herança, na nossa carne, na nossa pele, na nossa humanidade, na nossa natureza, nós recebemos por herança o castigo que Adão e Eva herdou. Então hoje uma mulher, ela sofre dor de uma maternidade, uma maternidade, de gerar um filho. Ela tem um sentimento de dor. O homem do seu suor, ele tem que semear para sobreviver. Então o homem foi destituído, a humanidade foi distanciada da presença do Criador, e nisso o mal entrou no mundo. Então a Bíblia vai falar que todo ser humano pecou e precisa de um Salvador. Aí Deus ama o mundo, Deus ama as pessoas e envia o seu próprio Filho Jesus. O seu próprio Filho, o único Filho. O nome dele é Jesus. Há mais de 2000 anos atrás, Deus envia o seu Filho. E a Bíblia vai relatar no livro dos Evangelhos, a Bíblia vai relatar que Jesus peregrinou nessa terra e aonde que Jesus passava, Jesus operava milagre, curava, batizava, libertava os endemoniados. Aonde Jesus passava, ele pregava o amor ao próximo, o amor ao necessitado. Aonde Jesus passava, a missão dele era manifestar o reino no coração das pessoas. Esta foi a missão de Cristo. Por isso que a mensagem de Jesus Cristo foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a mensagem de Cristo é: seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. O ser humano precisa do reino de Deus em seus corações, porque o mal está aí. O mundo, o que rege o mundo, o sistema, é o próprio maligno. Se você abrir a tua Bíblia lá no livro de 1 João 5,19, a Bíblia vai falar que este mundo jaz do maligno. O que rege esse mundo, o que domina esse mundo, o sistema, é o próprio diabo. É o próprio espírito do anticristo. Dominado pela mentira, dominado pela ganância, dominado pelo poder das trevas, aonde tem a sua missão: roubar, matar e destruir. Mas para nossa esperança e para a derrota do diabo, Deus ama nós, Deus ama a humanidade e envia o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para salvar eu e você, para libertar eu e você das garras do diabo. O diabo é inimigo de Deus, o diabo é inimigo da família, o diabo é inimigo da natureza, o diabo é inimigo dos nossos pets, dos animais. E a missão do diabo
é escravizar as pessoas nos vícios. A missão do diabo é escravizar as pessoas nas ansiedades, nas depressões. A missão do diabo é ver você enfermo, doente. A missão do diabo é escravizar você na cachaça, na droga, na mentira, na prostituição. Esta é a missão do diabo. Porque ele odeia você. A missão dele é matar, roubar e destruir. Então, cada dia mais você vê marido matando esposa, esposa matando marido. Você vê filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, reino contra reino. A pandemia levou mais de 700 mil pessoas só no Brasil. No mundo foi bilhares de pessoas. Rico, milionário, que dava sua fortuna para não morrer. Mas a morte levou embora. Se você ler o Evangelho de Mateus 24, você vai ver que esses acontecimentos mundiais, o próprio Jesus Cristo profetizou há mais de 2000 anos atrás. Guerras, rumores de guerras, terremotos, violência, pandemias, furacões, desamor. A Bíblia vai falar por se multiplicar em iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Então hoje é assim, quem tem, quem não tem, não tem. Hoje é assim o ser humano, se eu tenho, eu tenho. O meu próximo pode morrer do meu lado que eu não ajudo. O importante é eu estar bem. O desamor tem tomado conta. A corrupção dos nossos governantes tem tomado conta. Os políticos que eram para nos proteger, para nos guardar, estão roubando, enchendo o bolso, criando mansões, criando uma vida de ostentação, até mesmo fora do país, com o nosso dinheiro, tirando do sistema de saúde, roubando de pessoas trabalhadeiras, de pessoas honestas. Tudo isso por causa da ganância, por causa da avareza, por causa do amor ao dinheiro. A Bíblia vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E quem entra nesse caminho do amor ao dinheiro cai no laço nocivo do diabo. Ninguém vive sem dinheiro, mas a partir do momento que o ser humano aplica o seu coração e ama o dinheiro, entra a avareza. Ele é dominado por um Deus chamado Mamão. Já ouviu falar desse Deus chamado Mamão? É o Deus do amor ao dinheiro. Vou repetir, eu não sou nem um ignorante. Dinheiro todo mundo precisa, mas agora, se você colocar o teu coração amar o dinheiro, pode ter certeza que você vai cair no laço do diabo. Ele vai te escravizar, ele vai te dominar. E nesta manhã eu te apresento Jesus que pode te libertar. Jesus é o único caminho. Jesus é o único estilo de vida correto, verdadeiro, fiel, que conduz eu e você para um relacionamento de graça, de unção, de vida, de virtude. E Cristo, quando ele peregrinou aqui nesta terra, oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui. O que eu prego aqui não é historinha de carrochinha. O que eu prego aqui não é sermão falido, sem base. O que eu estou pregando aqui é a manifestação do Espírito Santo através da palavra. Palavra essa revelada através dos céus. Oh glória! E nesta manhã, Jesus, ele está querendo falar no teu coração. E ele faz um convite dizendo: estou à porta, batendo na porta do teu coração, deixa eu entrar. Deixa eu caminhar contigo, te ensinar. Deixa eu manifestar o meu amor no teu coração. Porque o homem, a mulher, a humanidade, não precisa de dinheiro. Não precisa de ficar rico, milionário. Para quê? Vai levar à sepultura? Não vai. Jesus pregou amor e pregou o seu reino, trazendo aos corações das pessoas. O problema é que as pessoas não querem ouvir a verdade. Preferem ficar embriagado pela mentira, fantasiado por mentira. Mas nesta manhã eu te apresento Jesus, e Jesus é a verdade e a vida. O único que tem poder de tirar o homem das garras do diabo é o próprio Jesus, é a própria verdade. Evangelho de João 8,32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta.
A mentira sempre escravizou e sempre vai escravizar o ser humano. Ei, cidadão, eu te apresento a verdade. Eu te apresento Jesus, o meigo nazareno, o Filho de Deus manifestado em um homem chamado Jesus, filho de Maria, através da carne, mas na sua essência, no seu caráter, é através do Espírito Santo, o próprio Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. E nesta manhã Ele está batendo na porta do teu coração, Ele quer entrar, caminhar contigo, andar contigo. Ele te chama dizendo, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. A proposta do Evangelho é trazer vida, é trazer felicidade para o teu coração, é trazer alegria para o teu coração, trazer paz para o teu coração, que o dinheiro não traz. A paz verdadeira, a alegria verdadeira. Eu não estou falando aqui a alegria de você ter um carro novo, uma caminhoneta nova, uma casa nova, uma fazenda. Não estou falando dessa alegria, não. Essa alegria é passageira. A tua caminhonete, o teu dinheiro, a tua fortuna, a tua fazenda, quando você tombar o ponto da sepultura, você não vai levar ela junto. Você não vai levar a tua fazenda. Você não vai levar a tua caminhonete de 300 mil reais. Você não vai levar. Agora o reino do céu dos corações, você leva. Você herda. Com base na promessa. Quem tem Jesus não tem sorte. Quem tem Jesus tem promessa. Oh glória! Quem tem Jesus tem promessa de Deus. E a maior promessa, aleluia! A maior promessa é que Jesus Cristo subiu aos céus, preparar um lugar para todo aquele ser humano que faz a sua vontade aqui nessa terra. Esta é a maior promessa, a promessa da vida eterna, mediante a eternidade, mediante a fé. Por isso que Jesus falou, quem crê e ser batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Jesus sempre falou sobre parábolas, sobre símbolos, e Jesus sempre comparou dois caminhos, dois senhores. Jesus sempre usou de parábolas para ensinar nós que tem dois caminhos, o caminho que leva para o céu e o caminho que leva para o inferno. A Bíblia fala sobre dois senhores, o Senhor da luz e o Senhor das trevas. E ele fala sobre a luz e fala sobre as trevas. O reino do céu, ele se materializa dentro do nosso coração. Ele se forma, ele se nasce. E quando nós entendemos isso, oh glória, nós se arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. A sua graça nos basta, nós não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. O ser humano em seu coração vive cada dia mais impulsionado, ansioso em adquirir posse. O ser humano, nós como seres humanos, a nossa natureza é para arrecadar coisas, agregar coisas, acumular coisas, que muitas das vezes nós nem usamos. A maioria das coisas que nós acumulamos, nós nem usamos direito. Mas isso aí é uma coisa que um vício de uma droga. Sempre está naquela ali. Sempre quer mais, sempre quer mais. Não, eu tenho 100 mil, eu tenho 500 mil, eu quero 1 milhão. Não, eu quero 1 milhão agora, eu quero 2 milhões. Mas nunca se faz. Nunca. Porque você ama o dinheiro. A partir do momento que o ser humano coloca o seu coração no dinheiro, o dinheiro nunca se farta. Nunca se farta. Deus não chamou ninguém para ficar bilionário, para ficar rico. Não, de maneira nenhuma. A proposta do Evangelho não é deixar ninguém rico financeiramente, não. Eu não estou falando para vocês viver uma vida de miséria, não, também não. Mas a proposta do Evangelho é buscar primeiramente o meu reino e minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que você tem buscado em primeiro lugar? Fala para mim. O que é que você tem ocupado a tua mente em primeiro lugar? O que você tem buscado? O que você tem dado preferência em primeiro lugar?
para as coisas de Deus ou para as coisas dessa terra que vai ficar? Vai ficar tudo. Quando nós tomar o corpo para a sepultura, vai ficar tudo. E ainda alguém vai brigar por nossa herança. Alguém vai brigar por nossa herança. Vai ficar tudo aqui. Nós precisamos buscar primeiramente. A palavra que eu estou falando é a palavra do próprio Jesus. Ele falou: buscar primeiramente o meu reino, o amor ao próximo, a comunhão com o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com a religião, nada a ver. Ah, mas eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, Deus não chamou ninguém para ser budista, para ser católico, para ser evangélico, para ser crente, não. Deus chamou adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Eu estou falando com você que eu sinto a glória de Deus aqui. Eu queria que você sentisse pelo menos 5% do que eu estou sentindo aqui. Alegria verdadeira. Mas não é na minha posse, no meu dinheiro, na minha condição, não. Alegria verdadeira é eu saber, se eu morrer agora, a minha alma está guardada em Jesus Cristo, porque o meu nome está escrito no livro da vida. O teu nome está escrito aonde? Se você partir hoje, para onde que irá essa tua alma? Porque a questão aqui é salvação. A questão aqui é a tua alma. O evangelho de Cristo não é blá blá blá, não é evangelho de prosperidade, para ficar fantasiando você achando que Deus é Papai Noel, porque Deus não é Papai Noel. Ele faz milagres se Ele quiser, Ele cura se Ele quiser, Ele abre as portas se Ele quiser, Ele te presenteia se Ele quiser. E Ele é Deus. Ele é Deus. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece o nosso pensamento, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus tem a humanidade, o planeta na palma da mão dele. Ele conhece tudo. Ele conhece o que você vai comer daqui uma hora. Ele conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Tudo está no controle de Deus. Ninguém escapa do olhar de Deus. Por quê? O olhar de Deus não é o nosso olhar. O olhar de Deus é como chama de fogo. Isso aí é o diferencial. Porque nós não se apegamos a coisa, a homens, mas nós se apegamos no dono da vida. Aquele que tem poder para dar vida e para tirar a vida. Ele dá a vida a hora que ele quer. A hora que ele quer, ele abre a massa de uma mulher e dá vida. A hora que ele não quer mais, ele tira. Ele tira, e não tem dinheiro, não tem poder, não tem autoridade nessa terra que tem. Não tem. O problema é que o homem é presunçoso. O homem é presunçoso. Ele tenta querer ser Deus, brincar de ser Deus. A ciência nem se fala. A ciência está tentando até achar uma cura para a morte. Olha só o tamanho da presunção. Acharam nem a cura para o câncer e está querendo achar a cura para a morte. É a ciência. A ciência que é presunçosa. Com Deus ninguém briga. De Deus ninguém se zomba. Ninguém. Você pode brincar comigo, caçoar de mim, chamar eu de doido. Você pode rir do teu pai, rir da tua mãe, rir do teu irmão, rir do teu amigo. Mas não brinque com Deus. Na vontade dele, ele dá um sopro. Leva nações embaixo de escombro. Na vontade dele, ele faz estremecer a terra. Porque a vontade dele não é a nossa vontade. Por isso que a proposta do reino dos céus é manifestar, aleluia, é manifestar a vontade dele, do nosso Senhor, do Salvador Jesus Cristo, manifestar a luz nos corações humanos. Mas para que isso aconteça, cidadão, é necessário você ser humilde e abrir o teu coração para Jesus. Não é abrir o teu coração para pastor, para padre, para bispo, para não sei das coisas. Não, é para Jesus. É Ele que pode resolver o teu problema. Não sei qual é o teu problema. De repente é doença. De repente é falta de dinheiro.
vou dizer ao contrário. De repente o teu problema é que você não tem alegria. Você não tem prazer em viver. Mas nesta manhã eu te apresento a solução para o teu problema. Jesus. Ele é Espírito, Ele é verdade. Ele tem o pão vivo que desceu do céu. Ele tem o pão para matar a tua fome. Ele tem a água para matar a tua sede. Se você comer o pão que Deus dá, você não vai ter mais fome. Se você beber a água que Jesus dá, você nunca mais vai ter sede. Não é esta água que eu estou aqui não. Na garrafinha não. A água é o próprio Jesus. Ele é Espírito. E Ele está aqui, ó, contemplando todos os moradores da terra e chamando para o arrependimento. A mensagem de Jesus, a pregação de Jesus foi arrependimento. Chamando o povo para se arrepender. Porque a natureza do homem é caída. A natureza do homem é perversa, é falha. Todos pecou. Todos. Todo ser humano da terra pecou. O único que não pecou, Jesus Cristo. É o único. O El Shaddai. O Emanuel. Oh, glória! É Ele que não pecou. Inocentemente Ele foi para a cruz. Maltrataram Jesus. Cuspiram no rosto dele. Chicotearam Ele até a morte. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. Cuspiram na face dele. Maltrataram, zombaram, caçoaram dele. Tiraram sorte, rasgaram as vestes de Jesus. Mesmo assim o cordeiro foi com o bico calado quietinho. Ele foi lá para a cruz. Por amor, é eu e você. Por amor à tua família, teus filhos. Por amor à tua descendência. E o que você tem dado em troca, cidadão? O que você tem dado em troca do amor de Deus para com a tua vida? Do sacrifício de Cristo na cruz? O que você tem dado em troca, hein? Fala para mim. Você tem agradecido a Deus? Você tem dado honra e louvor a Deus? Que é digno, que entregou seu filho e te amou? Ou você tem seguido outros caminhos que você acha que é certo? No livro de Provérbios, no capítulo 12, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos. Parece certo. Mas no final é um caminho de morte. Há muitos caminhos por aí, muitos caminhos. Mas o caminho verdadeiro nós encontramos somente em Jesus. Nós encontramos o caminho verdadeiro somente na verdade de Jesus Cristo. Não é a minha verdade. É a verdade do próprio Cristo. Ele é a verdade. Ah, mas pregador, eu já tenho a minha verdade. Não, ninguém tem a sua verdade ou a minha verdade. Não, é a verdade da palavra. É desse livro aqui, ó, que muitos deixam lá na estante, pegando poeira, no Salmo 23, Salmo 91, como um amuleto. Bíblia Sagrada não é amuleto. Aqui tem poder de Deus, se você lê e crê. O problema é que as pessoas não gostam de ler. Tem preguiça. As pessoas não gostam de ler, não gostam de mergulhar fundo. Não gostam. Aí entra os mercenários, entra os falsos profetas, que enganam você porque você não lê a palavra. Mente para você. Barganha com a tua alma. Ilude a tua alma, negocia a tua alma. Cuidado com os falsos profetas. Tem muitos mercantil, muitos mercenários esparramados por aí. Dá uma de pastor, mas não é. Dá uma de padre, mas não é. Dá uma de profeta, mas não é. É falso. Tudo nessa vida tem o verdadeiro e tem o falso. Você não entendeu, né? Não entendeu. Tudo nessa vida tem o verdadeiro e tem o falso. Tudo tem água pura e água podre. Água misturada. Mas nesta manhã eu te apresento Jesus que tem água limpa para te dar. Eu estou te apresentando um caminho que é o próprio Cristo, que Ele é o verdadeiro. E se você abrir a porta do teu coração e deixar a fé da palavra de Jesus Cristo entrar através do Espírito Santo, que tem poder para te convencer, porque eu não tenho poder para te convencer. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não convenço, mas eu conheço um, ele tem poder. Mas não é poder de feiticeiro, não. Não é poder da cardiomancia, não. Não, isso aí é mentira.
Parabéns, viu? Admirei você. Nós passamos de carro aqui, eu falei, tá pregando, olha que lindo. Lindo, glória a Deus. Deus abençoe. Esta é a mensagem. É o caminho que é o próprio Jesus, ele falou assim, eu sou o estilo de vida. Quer viver uma vida de abundância? Olha para mim, o Cristo falou, olha para mim. Obedeça os meus mandamentos, pratique as boas obras. Porque nesse mundo é temporal, passa. Tudo vai passar, a nossa juventude, nós estamos bonitos. Coisa mais linda, eu já fui muito bonito, agora não estou muito. Mas a nossa tendência é ficar bem velhinho e as rugas vêm no nosso rosto. Não adianta cirurgia plástica. Não adianta fazer lipoconspiração, não é possível enrolar essa palavra. Deus está preocupado com o teu coração. Se isso pode chamar de preocupação, não, Deus te ama o teu coração. A tua alma, o teu espírito, do jeito que você é. Deus te aceita do jeito que você é. Porém, quando você vem para a graça, Ele te limpa, Ele te transforma. Tudo aquilo que não presta em você, Ele arranca fora. É isso que é a proposta do Evangelho. É nos transformar. É nos regenerar. Isso é um fenômeno chamado metanoia. Já ouviu falar o que é isso, metanoia? Metanoia é um comportamento, um fenômeno que vem na mente do ser humano que faz ele se arrepender e ele tomar uma mudança de direção. De repente você está indo para São Paulo, mas você muda de ideia e vai para a Argentina. É uma mudança de direção. De repente você está num caminho que é um caminho estranho, um caminho ruim, um caminho de treva. Quando você encontra com Cristo, a graça dele faz você mudar de direção e acontece um fenômeno chamado metanoia. Grava isso, metanoia. Esta mudança de direção é um arrependimento gerado não através dos rituais frajutos que tem esparramado por aí. Não, Deus não chama ninguém para ritual, para ser religioso, para ser espírita, para ser católico, para ser evangélico. Eu vou repetir. Deus chama o ser humano para um compromisso e para um relacionamento. Muitas religiões por aí, muitas. Não, eu sou evangélico. Não, eu sou da igreja tal, eu sou católico, meus antepassados eram católicos, nasci católico, vou morrer católico. Deus não chamou ninguém para ser católico, e muito menos evangélico. Deus chamou o povo para relacionamento, compromisso, vida transformada, virtude, para ter virtude. Você sabe o que é virtude? A virtude, o único que dá é a própria graça, não merecida. No livro de Efésios 2:8, a Bíblia diz que a graça não é nossa. A graça é um dom de Deus, porque se a graça fosse nossa, o homem é orgulhoso, ele ia se soberbecer, ele ia se achar o bambambam. Não. Não. A graça não é minha. A graça não é do padre. A graça não é do pastor, não é do profeta, não é do bispo, não é do missionário. Não. A graça não é do papa. A graça é de Cristo, que foi morto e no terceiro dia, oh glória, ele ressuscitou. Jesus não está mais pendurado na cruz. Jesus não está mais na catatumba. No terceiro dia, a morte não conseguiu segurar Jesus. Por quê? Porque Jesus não teve pecado. Em nenhum momento Jesus pecou. Em nenhum momento. Agora nós pecamos. E pecamos feio. E carecemos do perdão divino, da misericórdia, do favor não merecido do próprio Deus. O amor de Cristo é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Mesmo que nós sejamos infiéis, ó glória, Cristo permanece fiel. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Em nenhum momento na sua mente há sombra de dúvida e nem de variação. Ele é Deus. Ele é Deus em todos os lugares.
Em todas as circunstâncias da nossa vida, Ele é Deus. Se está chovendo, Ele é Deus. Se tem sol, Ele é Deus. Se tem terremoto, Ele continua sendo Deus. Não depende do clima, da situação humana. Ele é Deus. A potência dele não se calcula. A glória dele é incomparável. O amor dele é incondicional. Ó glória! A paz dele é sem limite. A graça dele não tem profundidade. E ele quer manifestar a tua vida, cidadão. Basta você crer. Deus, Ele age no coração que crê. Ele não age no coração incrédulo. O maior pecado que o ser humano pode cometer na face dessa terra não é roubar, não é matar. Lógico, vai ter consequência de quem roubou, quem matou. Mas o maior pecado é a incredulidade. É você não acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Este é o maior pecado. Deus divide e dividiu o seu Filho. Deus divide o alimento. Deus divide a água. Deus divide a chuva. Deus divide o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia. Porém, Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. A glória de Deus, a honra é para Ele. O que merece todo louvor é o nome que é sobre todos os nomes. Jesus Cristo. Não adianta você querer colocar algo acima de Deus para venerar, né? Porque não vai adiantar. Porque o único que merece é Jesus Cristo. É Ele que merece o nosso aplausos. Porque é Ele que dá o fôlego de vida. É Ele que te dá uma família. É Ele que faz você produzir. É Ele que dá a graça para você acordar de manhã e caminhar, viajar. E assim por diante. Viver o melhor. Então como que eu vou dar mérito para algo que não tem uma base, que não tem um fundamento, que foi inventado por homens? Nós não podemos venerar algo que foi inventado por homens. Não. E a Bíblia vai falar que o povo amou mais a criatura do que o Criador. A palavra do Senhor vai falar que o povo amaram mais as trevas do que a luz. E continua amando. O povo continua amando mais os prazeres e os deleites deste mundo. Isso automaticamente rejeita a luz. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não há. Então se você amar o mundo, o amor de Deus não está no teu coração. Porque uma coisa é você falar que Deus está no teu coração. Uma coisa é você estar no coração de Deus. Tem diferença. Falar até papagaio fala. Eu quero ver se Deus tem você no coração dele. E você está fazendo por merecer? Primeiro, se você não crê no Filho de Deus, aí você já está fora. Ah, mas Deus é amor, sim. O amor dele não é para quem não quer. O amor dele é para quem quer. Você foi obrigado a vir para o Paraguai? Fala para mim. Alguém colocou uma arma, uma pistola na tua cabeça e fez você vir aqui no Paraguai? Não, né? De maneira nenhuma. Jesus também não vai obrigar você a crer nele. Porque Deus não quer nada forçado. Não. Ele conhece o coração meu. Antes de nós pensar. Ele conhece. Ele conhece o que passa no nosso coração. E Ele quer sinceridade. Ele quer verdade. Ele quer sinceridade. Ele quer liberdade. Ele quer que você venha amando Ele. Não por interesse. Tem muita gente que segue uma religião por interesse. Tem muita gente que até tenta seguir Jesus, mas por interesse. Não, eu vou porque eu preciso de uma cura. Eu vou porque eu preciso de um emprego. Eu vou porque eu preciso sair da lama de dinheiro. Eu vou por causa disso. Interesses. Deus não trabalha com interesse. Não é assim que funciona. Deus trabalha com espontaneidade. Deus trabalha com crer, com confissão de fé, com arrependimento, com entendimento. E Romanos 10
E 9 vai falar que se tua boca confessar e com teu coração crer, será salvo. Mas para isso, você tem que confessar com a tua boca e o teu coração tem que crer. Que Deus se manifestou em forma de um homem e cumpriu a missão aqui. Trouxe o reino dos céus aos corações. E foi para a cruz, no terceiro dia ressuscitou. E a vitória é nossa no nome dele. A Bíblia fala que tragada foi a morte na vitória, na cruz. Tragada foi a morte na cruz. Nós vencemos a morte através da ressurreição de Cristo. Porque Cristo ressuscitou. Então quem tem Jesus não morre. O corpo vai para a sepultura. Mas a alma está guardadinha, está selada, está preservada junto com o Senhor Jesus. De repente essa pregação minha nos teus ouvidos pode soar loucura. Mas essa loucura é que salva. Deus não trabalha com a mentalidade humana. Deus não age assim. Ele não trabalha com a lógica humana. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. Ele não pede permissão para ninguém. Entenda. Deus não pede permissão para ninguém. Quando ele quer agir, ninguém pede. Quando Deus coloca as mãos, o morto, ele ressuscita, o câncer vai embora. Quando Deus coloca as mãos, ele manda terremoto, ele manda granizo, ele manda furacão. Quando Deus quer, ele dá a vida, ele arranca a vida. O sopro dele, num pensamento. Reconheça Jesus. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: o boi conhece o seu possuidor. Presta atenção. O boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece a sua manjedoura. Certo? Porém, o ser humano tem dificuldade de reconhecer o seu Criador. O teu cachorrinho que você tem em casa, aquele cachorrinho, coisa mais linda que você tem, aquele gatinho, ó, ele conhece você. Ele conhece você. Se eu chegar lá, ele vai querer morder eu. O passarinho que você tem em casa conhece você. É que soprou o espírito de vida dentro do seu corpo. Tem dificuldade. Mas nesse momento, essa dificuldade pode cair por terra. E se você crê nessa palavra que eu estou pregando aqui, porque a palavra não é minha, vou repetir. A palavra não é minha. E eu não estou aqui com interesse frajuto, não. Não estou aqui com interesse de arrancar teu dinheiro, levar você para a igreja, não. A manifestação aqui é da palavra e essa palavra tem poder. Ela tem poder, essa palavra. Amém. Amém. Deus abençoe. Essa palavra tem poder de transformar, de libertar das mentiras inventadas por aí. É muita mentira, você não entendeu? É muita mentira. A nossa guerra é espiritual. A nossa guerra é contra a mentira. Há uma guerra no mundo espiritual entre a verdade e a mentira. Não ouviu falar de um ditado que a mentira tem perna curta? Se você está iludido com mentira, numa vida de mentira, pratica mentira, entenda uma coisa. Se você abrir a Bíblia, no Evangelho de João 8,44, você vai saber quem é o pai da mentira. Ah, pregador, mas eu só minto um pouquinho, não tem problema não. Mentira não tem pouquinho, não tem grande, mentira é mentira. E quem mente é filho do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Não se iluda com a mentira. Ah, mas eu preciso me dar bem, eu preciso mentir. Você está sendo filho do diabo. Um filho das trevas. Porque a mentira é o próprio caráter do diabo. Já ouviu falar em caráter? Você sabe o que é caráter. Então, o caráter do diabo é a mentira. E a mentira causa destruição. Aonde tem mentira, causa tragédia. Destruição na família. Destruições nas nações. Porque a mentira dissemina o mal. A mentira é uma semente diabólica que causa destruição. Que causa afastamento da humanidade de Deus. Lê lá. Evangelho de João 8,44. O diabo é assassino, mentiroso, perverso, homicida. Nunca se firmou na verdade e é o pai da mentira.
Agora fala pra mim. Pra ser pai, tem que ter filho. Não tem pai sem filho. Então quem mente é o quê? Se o pai da mentira é o diabo, quem mente é o quê? É filho. Não entra por esse caminho, pelo amor de Deus. Muitas das vezes a verdade vai custar caro para nós. Mas é o caminho verdadeiro. É o caminho de justiça, é o caminho que vai te proteger. Porque a mentira não protege ninguém, a mentira destrói. Quanta gente nesse caminho da mentira? Milhares. E geralmente a mentira está ligada no benefício que a pessoa tenta para a sua vida. Não, para mim ter um benefício eu preciso mentir. Eu preciso mentir porque se eu não mentir, eu não vou ter benefício. Eu preciso mentir para minha esposa que eu estava em outro lugar, mas não estava, você estava traindo ela. E assim vice-versa. Está mentindo, está sendo filho do diabo. As consequências vão vir. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, porque mentira é pecado. Essa é a proposta do Evangelho, libertar você. Pronto. Eu não sei ainda. Tem umas pessoas que não conseguem entender. E ainda conseguem acreditar nos falsos profetas, nos mercenários, nos charlatãos, nos heréticos, nos filhos do diabo, das trevas. Entenda uma coisa. O Evangelho de Jesus Cristo não é comida e não é bebida. O Evangelho de Cristo não é conveniência, não é para simplesmente passar a mão no teu ego, massagear o teu ego, ou simplesmente para trazer benefício para você, temporário. Não. A mensagem do Evangelho é para nos confrontar. A nossa natureza que é pecaminosa. Por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim não é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. É um ditado que diz o antigo. Obrigado é pau de arrasto. Mas o próprio Cristo falou, quem quiser vir após mim, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Para seguir Jesus sem cruz, não é aprovado. Não adianta. Não adianta. Porque você pode até se dar bem aqui nessa terra. Mas quando chegar diante de Deus, vai haver uma separação. Eu acho muito bonito, muito maravilhoso que Jesus sempre comparou dois. E no grande dia Deus vai separar as ovelhas dos bodes. Quem conhece, quem mora na roça, conhece que ovelha é ovelha, bode é bode. Bode é bode. Bode é terrível, não obedece nem a pau. Agora ovelha obedece. E quem é o pastor? Jesus. Não é eu que sou pastor. Não. O pastor é aquele que entregou a vida. Levou chicoteada, tapão na cara. Cuspiram no rosto dele. Carregou a cruz pesada que era eu e você para carregar. Ele. Está sentado à direita de Deus, a qualquer momento pode vir nos buscar. Os sinais mostram. Guerras, rumores de guerra, terremoto, doença, corrupção cada dia mais pior. A questão é, para onde irás a tua alma hoje? Se você morrer hoje, para onde irá? Para quem é que está preservada? Para quem é que está guardado? Toma uma decisão hoje, meu amigo, minha amiga. Toma uma decisão da eternidade hoje. Aonde que tu queres passar a eternidade? Agora, se você tiver um outro fundamento verdadeiro, fora os fundamentos de Cristo, eu estou disposto a você me apresentar. Porque o fundamento verdadeiro que eu conheço é Jesus. Não há outro. E a promessa é salvação. Vou repetir. A promessa do Evangelho é salvar a alma das pessoas de uma condenação eterna. Se você abrir a tua Bíblia, no livro de Hebreus 9:27, a Bíblia está escrito lá, depois da morte segue-se o juízo. Ei, nós não nasceu para semente. Nós vai embora. O problema é que as pessoas não querem pensar na eternidade, só quer pensar aqui, ó. Só aqui, ó. Eu quero viver bem, eu quero me dar bem. Eu quero ser ricão e quero ganhar na Mega Sena. Eu quero ser. E a alma? Como está? Como está esse espírito que tem dentro de você? Esta alma que tem dentro de você? Como está? Porque nós vamos embora.
E se a tua alma não estiver de acordo com a vontade de Deus, manifestado na palavra dele, para o céu você não vai. E Jesus falou sobre 2 lugares. 2 lugares. Na hora que ele fala assim, ele falou, sai quebrando tudo. Jesus falou sobre 2 lugares. 2 lugares. Independente se eu acredito, ou você acredita ou não, mas Jesus falou sobre 2 lugares. Céu e lago de fogo. Depois da morte. A segunda morte é lago de fogo. É lago de fogo. O lago de fogo foi criado por diabo, os falsos profetas, o anticristo e todos os seres humanos que não creram. Por isso que eu digo, eu vou repetir, o maior pecado é o ser humano não crer no Filho de Deus. É o maior pecado. Então, esse lago de fogo está preparado para o diabo, o anticristo e os seus anjos caídos e todo ser humano que rejeitaram a palavra. Não quiseram, blasfemaram, repudiaram, não quiseram aceitar o Cristo, reconhecer o Cristo. Porque tem diferença de aceitar e de crer, reconhecer. Você reconhece o teu pai, reconhece ou não reconhece? Você reconhece a tua mãe, não reconhece? Reconhece. Então, se nós temos Deus como nosso pai, mediante ao Filho, então nós reconhecemos a sua paternidade. E uma vez que nós reconhecemos a paternidade do próprio Deus através de Cristo, nós começamos a obedecer os seus mandamentos. Isso nos gera salvação, boas obras, virtude, graça. Isso com base na cruz. Deus nos livra da morte eterna, porque a morte física, você pode ser rico, famoso, não famoso, branco, ruivo, pardo, asiático, negro, índio. A morte não tem como ela bater na tua porta, então. Quando a morte bater na nossa porta, nós vai embora. Agora, a nossa alma, nós precisamos dar um destino para ela. Ou o céu, ou o inferno. Porque se você não crê, o sacrifício de Cristo na cruz não vai cobrir os teus pecados e não vai te conceder o perdão. E sem o perdão, nós não alcançamos a salvação. Sem o perdão, nós não alcançamos a vida eterna. Sem crer no Filho de Deus e confessar Ele, e praticar as boas obras, nós não herdaremos o reino dos céus. E quem não herda o reino dos céus é deixado de lado, comparado aos bodes. Comparado aos bodes. Os bodes vai ser separado do lado. As ovelhas vai ser separado de outro. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Não, você não entendeu. Não é essa justiça do Paraguai, do governo do Brasil, do governo mundial, não é essa justiça. A justiça de Deus é plena, perfeita. Não tem sombra de variação. Não vai ter lá miligrama. Os dois lados não. Se tornou pesado na balança de Deus, vai ficar de fora. E triste será para aquelas pessoas que vão ouvir do próprio Deus dizendo: estive fome e não me deste de comer. Estive com sede e não me deste água. O próprio Jesus vai falar. Estive nu e não me cobriste. Estive doente e não me visitaste. Lê lá o Evangelho de Mateus 25, versículo 30 em diante. Jesus separando as ovelhas dos bodes. E triste será quando ouvir a voz de Cristo falando isso: estive preso e não foste me ver. Fui necessitado e não me estendeste as mãos.
Apartai vós de mim, porque você não praticou. Não praticou as boas obras. Mas o ser humano que entendeu o propósito da graça, ele praticou as boas obras. Porque aquele que recebe um pequenininho, aquele que estende a mão para o necessitado, está estendendo a mão pelo próprio Deus. E quando nós entendemos isso, é quando o próprio Jesus falou que o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Fala para mim, você ama o próximo? Você ama o teu próximo? Porque o que a gente vê nas redes sociais, no mundo aí, é ódio. Ódio. As pessoas estão se odiando. Odiando. As pessoas estão se matando umas às outras. Só falta se engolir uma com a outra, viva. Escuta a voz do noivo. Escuta esta palavra de profecia. Para que no último dia você não venha ter uma decepção. Deus não quer isso. Não é a vontade de Deus que você se perca. Não é da vontade de Deus que você se afaste. Não. A vontade de Deus é te salvar. Mas se você quiser. Mas não é só quiser, tem que pegar a cruz. Tem que renunciar às coisas desse mundo. As parafernálias que tem por aí. Os engodos, os prazeres desse mundo. Tem que abandonar essas mentiras que tem por aí. Abandonar a vida passada, a vida errada, a vida de treva. Abandonar a vida de incredulidade. Deixar Deus criar um coração novo em você. Dentro de nós tem um coração, e esse coração, enquanto não tem Jesus, é um coração velho. Não serve pra nada, só pra incomodar. Enquanto o ser humano não se encontrar com Jesus, o coração dele é velho. Velho. Enganoso, perverso, corrupto. Mas para nossa esperança, para nossa vitória, nesta manhã eu te apresento um médico dos médicos que cria um coração novo sem precisar fazer cirurgia. Você não entendeu, né? Você não entendeu? Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos, e ele tem a capacidade, ele tem o poder, ele tem a autoridade de criar um coração novo dentro de mim, dentro de você, sem precisar nos rasgar. Sem precisar nos anestesiar. Sem precisar nós passar numa sala de cirurgia. Porque Jesus, ele é o médico dos médicos. Vou repetir, ele dá vida a hora que ele quer, ele tira a hora que ele quer. E ele tem poder nesta manhã para te dar um coração novo, um coração de carne. Um coração voltado para obedecer o evangelho, a graça, o reino. Porque o que importa é reino, não é religiões esparramadas por aí. O povo fica aí com uma brigança, brigando e discutindo. Não, eu sou da religião tal, eu sou do fulano de tal, eu amo tal. Não. Eu gosto de frisar, Deus não chamou ninguém para ser religioso. Lá no inferno está cheio de religioso. Cheio. Deus chamou pessoas para relacionamento. E para ter relacionamento, nós precisamos voltar o nosso coração para Deus e conversar com Ele, caminhar com Ele, amar Ele, ler a Sua palavra, buscar a Sua presença, clamar por Sua presença, buscar a presença do Seu Espírito Santo, porque sem a presença do Espírito Santo, para fazer o elo, para fazer a união entre o Pai e o Filho, não tem como. Ah, eu creio em Deus. Não. Ah, eu creio só em Jesus. Não. É Pai, Filho e Espírito Santo. Eles agem três em um. Trindade. É por completo. O reino de Cristo é organizado. Mas eu não entendo muita coisa. Pede para Deus que Deus esclarecerá na tua mente e te dará graça e conhecimento. Conhecimento significa ciência. Quando nós temos a ciência do bem e do mal, da verdade e da mentira, do reino da luz, do reino das trevas, do céu e do inferno, nós vamos entender que a luz se manifestou através de Cristo para nos livrar
da condenação eterna. Vou repetir, nós não vai ficar para semente, nós vai embora daqui. E quando chamar você, para quem é que você deu a tua alma? Quando você dá o último suspiro? Fala para mim. Para onde que vai a tua alma? Para quem que vai? Ah, morreu, acabou. Será? Tem muita gente que acredita, não, morreu, acabou. Mas será que um Deus que criou os céus e a terra simplesmente vai aniquilar o ser humano assim? Sem dar continuidade? Escuta a voz do noivo nesta manhã. Não ignore os sinais. Os sinais apontam para a volta de Cristo. Os sinais mostram que a qualquer momento pode acontecer um fenômeno no céu. Que é o fenômeno chamado arrebatamento. E ainda vão ter a presunção e a audácia de falar que foi disco voador. Porque o ser humano faz isso. O ser humano tem dificuldade de crer na palavra e na profecia do próprio Jesus. Mas não vai ser disco voador, não vai ser ET, não. Jesus fala que 2 estarão no campo. Um será levado e outro será deixado. Estarão 2 numa casa. Um será levado e outro será deixado. No trânsito, carro desgovernado. Nos ares, avião sem piloto. É o que vai acontecer. O mundo inteiro vai entrar num colapso mundial. E você já pode sentir o que é um colapso. Na pandemia houve-se um colapso mundial. O mundo inteiro parou na pandemia. Fala pra mim se eu estiver errado. Todo mundo foi obrigado a colocar máscara, se recolher dentro de casa. A prefeitura fechou, as igrejas fechou, os mercados fechou, as oficinas fechou. O mundo inteiro parou. Nem na Guerra Mundial, nem na Segunda Guerra Mundial, o mundo parou. Mas na pandemia do coronavírus, do Covid-19, o mundo foi obrigado a parar. O mundo parou. O fenômeno que vai acontecer quando Jesus vir nas nuvens, e pode acontecer a qualquer momento, pode ser hoje. O mundo vai parar. E muitos vão dizer, realmente, aquele pregador doido que estava pregando lá em Salto del Guairá, aquele pregador doido que estava pregando lá em Fortaleza, no Paraguai, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, na Inglaterra, na Alemanha, aquele pregador doido estava falando verdade. O mundo vai parar. Para a vitória da noiva, para a vitória da igreja, ô glória, para a vitória do homem e da mulher que se arrependeu e esperou o noivo. Nesse fenômeno, ele já não vai estar mais aqui nessa terra. Ele vai estar junto com Deus, no céu. Mas os que não creram no Evangelho, os que não se arrependeram dos seus pecados, os que não confessaram Jesus como o único e suficiente Salvador, nos seus corações tomará conta de um grande desespero. Mães que estavam com seus filhos no colo, amamentando. De repente o seu filho sumiu, só ficou a roupa. Só ficou a roupa. Marido estava com a sua esposa foi levada. E o marido ficou. A esposa estava com o seu marido, a esposa ficou e o seu marido foi. A Bíblia deixa bem claro que Jesus sempre falou sobre isso. Um será levado e o outro será deixado. Muitos chorarão naquele dia. Os que não se arrependeram chorarão amargamente e vão ter que confessar.
Aquele pregador doido que estava com megafone, aquele pregador estava falando a verdade. Não tem como mais negar essa verdade. Não tem como. Não tem como nós fechar os olhos para isso. As profecias de Cristo é real, é fundamentada, é embasado na própria verdade dele e justiça. E eu sinto dizer que muitos crentes desviados, afastados vão ficar. Muitos crentes apóstatas vão ficar. Muitos crentes que amaram este mundo, se corromperam, se inflamaram, se apaixonaram por este mundo, vão ficar no arrebatamento, não vai subir. O que eu estou pregando aqui não é do natural, não. O que eu estou pregando aqui é sobrenatural, é para quem crê. Quem não crê acha que é doidura. O que eu estou pregando aqui é poder de Deus do sobrenatural. Essa mensagem que eu estou pregando não é de mim, está vindo do céu. Do céu. Se fosse para mim sair da minha casa, deixar minha família para ficar andando pregando lorotinha, aí não. Eu nem perderia tempo. Tá? Eu nem perderia tempo. O meu compromisso é com a palavra de Deus manifestar a verdade divina. E a verdade é, a qualquer momento vai acontecer um fenômeno no céu. Cristo irá buscar o seu povo, a sua noiva, os seus escolhidos. E quem estiver preparado vai subir com ele. Quem não estiver preparado vai ficar. Junto com o diabo e o anticristo e o falso profeta, que vai dominar essa terra por um tempo. Os falsos profetas, o falso profeta, a besta, o anticristo vai dominar essa terra. E trará um período de paz passageira. Será colocado na mão do cidadão, de todo ser humano, um chip 666. Só vai poder entrar no mercado, na loja, no shopping, comprar, abastecer o carro, a moto. Aquele que tiver o chip da marca da besta na mão. Não é Apocalipse. Eu não estou inventando historinha na minha cabeça, não. É Bíblia. Aquele que não tiver a marca da besta não vai conseguir entrar no mercado. Hoje nós temos dinheiro, nós entramos no shopping, compramos, no mercado, compramos. Hoje você tem a oportunidade de reconhecer Jesus, abraçar Jesus, crer no Evangelho. Hoje você tem a oportunidade de ir numa igreja, congregar, fazer parte, se alegrar. Hoje você tem a oportunidade de confessar Jesus. Hoje eu estou tendo a oportunidade de falar do amor de Cristo em praça pública. Mas naquele grande dia vai acabar tudo isso. Vai acabar. Milhares de pessoas vão correr atrás de pastor, vai correr atrás da Bíblia para ver se acha uma virtude nela. Mas a virtude vai sair deste livro. Nesse exato momento, esta palavra aqui, ela tem poder, mas naquele dia ela vai sair o poder dela. Então muitas pessoas vão correr para as igrejas, vão correr para alcançar uma Bíblia para poder saber o que aconteceu com o seu irmão que saiu, foi arrebatado, sumiu, só ficou a roupa. O que aconteceu com a humanidade, que uma boa parte da humanidade sumiu. E não vai ser disco voador. É o fenômeno chamado arrebatamento. Então, nesta manhã de segunda-feira, se desperta. Corra para Jesus. Procura saber, procura ter ciência. Para onde que vai a tua alma depois da morte? Larga essa fantasia, essa ilusão. As coisas deste mundo não passam de uma ilusão. Mundo ilusório. Passa. Passa. Vai embora. Agora tem uma palavra que fica. Essa aqui, ó. O que prometeu Cristo, nenhuma vírgula, nenhuma palavra vai cair por terra. Jamais. Jamais vai ser envergonhado aquele que creu nesta profecia.
Vale a pena? Persevere, irmãos. Persevere, irmãos. Vale a pena. Porque jamais, a palavra do Senhor Jesus diz que jamais ficarão envergonhados os que creram na promessa do noivo. Jamais. O inimigo luta para tirar você da promessa. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o nosso irmão, contra o nosso vizinho, contra o nosso colega de trabalho, contra o nosso colega de empresa. Não. A Bíblia fala que a nossa luta é contra os principados e potestades no mundo espiritual. Não. Cadeia não liberta o homem. Hospício não liberta o homem. Remédio não liberta o homem. Se o remédio libertasse o homem, muita gente estaria sã da depressão. Mas quantas pessoas afundadas na depressão que precisam tomar remédio faixa preta, faixa vermelha? Eu apresento o remédio chamado Cristo. O amor dele. Eu te apresento um manual de conduta infalível. Não tem faculdade, não tem ciência que se compara o dono da ciência, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o dono da vida, que tem poder no céu, na terra, debaixo da terra, no mar. Ninguém se esconde do olhar de Deus. Ninguém. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. Todos. Todos os joelhos irão se dobrar. E Deus dará a cada um conforme o que foi feito aqui. O que foi acreditado aqui. Se o teu nome estiver escrito no livro da vida, o próprio Jesus vai te dar, vem vindo, venha. Entra. Entra para o lugar que eu tenho preparado para os meus escolhidos. Não haverá mais choro. Não haverá mais dor. No céu não vai ter mais sofrimento. Não existirá mais morte. Não existirá mais pavor. Não existirá mais agonia. No céu não existirá mais desigualdade social. No céu não existirá mais orgulho. No céu não existirá mais morte. A morte, para quem não conhece Jesus, é uma pedra no sapato. Mas para quem entregou a vida para Jesus, a morte se torna uma honraria. Porque a partir do momento que nós tombamos o nosso corpo para a sepultura, nós sabemos que a nossa alma vai diretamente ser guardada junto com o próprio Cristo. Isso é sinal de fé, de crer. Agora, se você não crê, você está perdendo, infelizmente. Infelizmente, as pessoas que não creem, elas estão perdendo a vida eterna. E a Bíblia diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Tem muita gente querendo ganhar o mundo. Os jogadores estão querendo ganhar a Copa do Mundo. A Argentina lá nem se fala. Antes de ontem estive lá na Argentina, lá a cidade está embriagada, bêbada pela Copa do Mundo. Se Jesus vir lá, a cidade inteira está toda de azul, idolatrando o Messi. A cidade inteira está de azul. A Argentina, eu estive lá antes de ontem, a cidade inteira de azul. Se o Messi chegasse lá na cidade lá, eles iam ficar pelados para dar roupa pro Messi. Agora, se Jesus chegasse lá, eles iam maltratar Jesus, cuspir no rosto de Jesus. É isso que o povo faz. A partir do momento que as pessoas ignoram a promessa de Cristo, elas estão odiando Jesus, crucificando Jesus novamente. Agora, se vir o Neymar aqui, ó, ou se vir o jogador oficial da seleção paraguaia, que eu não sei quem é, que eu não estou por dentro desse jogo, desse jogaiado, eu tenho mais o que fazer. Mas se vir aqui um jogador aqui do Paraguai, o famosão, tem gente que vai tirar a roupa aqui e vai lamber até o nariz do jogador. Mas quando vem o pregador falar do amor de Cristo, o que eu estou pregando aqui não é mensagem de ódio, não. O que eu estou pregando aqui é mensagem revelada pelo Espírito Santo, eu estou pregando o próprio amor de Cristo.
O problema é que as pessoas não gostam. Tem muitos que não gostam. Não gostam. Porque amaram mais as trevas. Odiaram Jesus. Porque quem não ama a palavra, quem não gosta de ouvir o Evangelho, rejeita Jesus, odeia Jesus. É o que aconteceu quando Jesus pisou aqui. Os fariseus, os religiosos da época, até os governantes ajudaram a crucificar o teu Jesus. Aquele Jesus que prega lá na tua igreja. Os próprios religiosos crucificaram Jesus. Mas mal ele estava sabendo que ele estava fazendo um favor para Deus e fazendo um favor para nós. Porque sem cruz não existiria salvação. Não existiria e não existe. Eu preciso deixar bem claro. Sem arrependimento, sem cruz, sem a graça, sem o arrependimento, não tem salvação. Então, sem a cruz, o Evangelho sem cruz. Se você está numa igreja que não prega a cruz de Cristo, o propósito da cruz é uma igreja falsa. O Evangelho perverso, o Evangelho maldito, anátema, foge de lá enquanto é tempo. Porque o Evangelho de Cristo verdadeiro é baseado, é embasado na cruz de Cristo. Pegou a cruz, negou a si mesmo, então vem. Ah, mas eu não quero a cruz não, porque a cruz dói. A cruz é pesada. A cruz tem que ser maltratada. Por causa do Evangelho. A cruz vai te causar choro muitas das vezes. A cruz vai nos causar sofrimento muitas das vezes. A cruz vai se tornar nós se taxado como doido. Os irmãos estão entendendo? Ri agora para chorar depois. Mas não é essa a vontade de Deus. A Bíblia diz que Ele não quer que nenhuma alma se perca. Nenhuma. É por isso que Ele tem levantado os doidos aí no mundo inteiro para pregar a palavra. Porque no último dia não vai ter desculpa porque você não creu. Ah, mas eu não sabia, não ouvi. Ouviu? Você ouviu. Ah, mas ninguém falou. Falou. A palavra de Deus diz que Ele não tem culpado por inocente. Se você é culpado, Ele não vai te inocentar. Ele não é corrupto. Ele não é os juízes que tem por aí, alguns que tem por aí que se vende em troca de dinheiro. Não. Com Deus não tem troca. Com Deus não tem barganha, não tem corrupção. Não. Não. Deus é justo. O céu é de glória. Apóstolo Paulo falou o que o olho não viu, o que o ouvido não escutou, o que ainda não caiu no coração do homem. O lugar que o homem jamais chegou, é isso que Deus tem preparado para nós. Ainda não caiu no nosso coração o que Deus tem preparado para eu e você. Só que o diabo sabe disso. O diabo sabe o que está guardado para os salvos, para os obedientes, para os fiéis, os que amam a palavra de Cristo, o que se arrepender. O diabo sabe o que tem preparado. Por isso que ele não quer que você creia no Evangelho. Porque o diabo já está condenado. Mas eu e você tem chance de nos arrepender enquanto nós temos vida. Porque a porta da graça ainda está aberta. Mas a qualquer momento esta porta pode se fechar. A qualquer momento. Basta nós fechar os olhos e morrer. Fechou-se a porta. O arrebatamento nos ares. Fechou-se a porta. Para milhares de pessoas hoje, vai ser o último dia que a porta da graça vai permanecer aberta. Eu quero frisar uma coisa. Não é porta de igreja, não. Não. Não é a porta da missa, não é a porta da festa lá na igreja, do congresso, não é a porta lá de igreja esparramada por aí. Não é essa porta que eu estou falando. Eu estou falando aqui de uma porta da graça. A qualquer momento ela pode se fechar. Então a hora para você se humilhar para Cristo e crer no Evangelho e reconhecer Jesus, entregar o teu corpo, a tua alma, o teu pensamento, a tua família para Jesus, a hora é agora. Agora. Porque nenhum homem conhece o que vai acontecer amanhã. Jamais.
Jamais nós sabemos o que vai acontecer daqui 1 hora, daqui 10 minutos. Quantas pessoas com 30 anos, 20 e poucos anos, 35 anos, de uma hora para outra está tendo um infarto? De uma hora para outra. Pum. De uma hora para outra. O problema é que o ser humano ele é presunçoso, né? Ah, eu estou cheio de saúde. Eu estou cheio de dinheiro. Se eu ficar doente, eu vou lá pagar um médico. Eu vou pegar um jatinho e vou lá para os Estados Unidos, onde que tem uma junta de medicina mais avançada do mundo. Quando a morte chegar, o teu dinheiro não vai te livrar. Nem o meu. Quando a morte bater na nossa porta... Não. Se fosse assim, aqueles 4 milionários que embarcaram no submarino algum tempo atrás, bilionários, os caras não tinham onde enfiar tanto dinheiro. Se enfiaram dentro do submarino e não conseguiram mais sair de lá. Feliz é quem ficou com a herança deles. Muito dinheiro. Mas olha só o tamanho da presunção dos homens. O que aquele miserável teve na mente de se enfiar lá no fundo do mar, andar à toa? Andar à toa. E não é barato não, eles não pagaram barato para morrer não. Aqueles bilionários pagaram caro para entrar no submarino, tá? E enfrentar Deus. Porque eles achavam que com o dinheiro deles, eles podiam fazer o que quiser. O homem está tentando ir na lua. O homem está tentando chegar lá onde mora Deus, no céu. Olha o tamanho da presunção do homem. Isso se chama presunção. O homem tentando ser mais do que Deus. Ser mais inteligente do que Deus. Ter mais poder do que Deus. A Bíblia fala que não há poder que não venha do céu. Não. Não há poder que não venha do céu. O poder da luz é da luz. O poder das trevas é das trevas. Mas nesta manhã eu te apresento a porta da graça, o Evangelho de Cristo. Aquele que te amou, te ama e quer te levar para o céu. Aquele que convida você para entrar nas bodas do Cordeiro. Aquele que te convida você para um relacionamento, um particular, para um compromisso. E nesse momento, nessa segunda-feira, se você decidir entregar a vida para Jesus, você pode vir aqui. Você pode vir aqui, eu vou estar orando por você. Se você quiser. Agora, se você não quiser, não tem problema. É com você e Deus. É com você e Deus. A mensagem foi entregue, a mensagem foi pregada. E bem-aventurado aquele que ouve e guarda. Bem-aventurado aquele que ouve e guarda a palavra desta profecia. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Já ouviu essa palavra chamada bem-aventurado? Bem-aventurado o homem e a mulher que guarda as promessas de Deus. A promessa da volta de Cristo. Bem-aventurado o homem e a mulher que ama, espera a volta de Jesus nas nuvens. Bem-aventurado. É chamado de bem-aventurado. Esta promessa é inegociável. Essa promessa é irrecusável. Essa promessa é incomparável. Não existe nenhuma outra promessa, não existe algo melhor do que saber que a sua alma está guardada no céu e passará a eternidade nos braços de Cristo. Nunca mais vai ouvir choro, nunca mais vai ter dor. Nós descansaremos para sempre. Porque nessa vida é assim. Nessa vida nós temos atribulações, aflições, angústia. Nessa vida o ser humano sofre. Ele sofre. De repente pode ter
alguma coisa, você tem alguma sensação de felicidade, mas é só sensação, porque a Bíblia fala que tudo é passageiro. 3,20. Quanto? 3,20. Receba o Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa. Se você crer. Se você crer hoje mesmo, agora mesmo, Jesus pode entrar no teu coração, transformar a tua vida, te curar, te libertar, te encher de alegria, de esperança. Porque a pior coisa que tem, a pessoa não tem esperança. Porque tem muita gente que só tem dinheiro, só. Mas alegria não tem. Paz não tem. Porque o único que pode dar alegria, paz, felicidade, vida eterna, pão da vida, o único que pode dar o descanso eterno, o nome dele é Jesus. Jesus Cristo, ô glória, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, em o nome de Jesus. Foi embora, cara. Irmãos, a mensagem foi pregada. Deus abençoe os irmãos que participaram da live, que estão aí me ajudando aí. Deus abençoe. A mensagem foi pregada. No último dia não vai ter desculpa. Amém, irmãos? Amém, irmã Daiane, Javier, amém, está orando, amém. Os irmãos. Irmãos, eu estive na Argentina. A internet lá estava muito ruim, eu não consegui completar a live. Em Assunção também eu fiz uma live lá, porém estava muito fraca a internet. Mas eu tive em Assunção, eu tive na Argentina, tem a palavra lá. Ganhei alma para Jesus, para a glória de Deus. Tá? Muitas pessoas se arrependeram. Tenho gravação de vídeo, eu vou, conforme passar a semana, eu vou estar postando as pessoas que eu ganhei para Jesus, né? Para a glória dele. Porque eu não vim aqui fazer turismo, eu vim aqui pregar a palavra. Eu vim para ganhar alma. Sim, irmão, sou do Brasil, irmã Raimundo. Sou do Paraná. Irmã Lu, Deus abençoe. Irmão Alves, Deus abençoe. Elaine Rocha. Todos os irmãos. Preguei em Salto del Guairá, Paraguai. Faz divisa entre o Paraguai com o Mato Grosso do Sul. Daqui é uma das capitais do consumo, da compra. Tem aqui em Salto del Guairá, no Paraguai, tem Cidade Leste, as Três Fronteiras, lá no Foz do Iguaçu. Preguei a palavra de Deus lá também, para a glória de Deus. Essa semana foi corrida, irmão. Mas Deus fez proezas e maravilha. Boa tarde, sou de Camboriú. Irmã Rosa, eu estive em Camboriú esse ano, Tem uns 4 meses. Tem um vídeo aí de Camboriú no meu perfil aí. Estive evangelizando lá. Balneário Camboriú. Ponta Grossa, amém, irmão. Não, Daiane, Ponta Grossa. Uma hora dessa eu vou fazer uns evangelismos ali em Ponta Grossa, Curitiba, aquela região ali. Amém, irmão. Amém. O irmão perguntou qual é a minha igreja. Deus me deu um ministério, irmãos. Deus me deu um ministério. Eu cuido do ministério que Deus me deu. Ministério missionário. Ministério de evangelismo e missões
pelo Brasil e América do Sul. Amém, irmão do Uruguai, Deus abençoe. Amém, irmã Elaine, amém. Irmã Sueli, amém. Irmã Jareilton. Tubarão, meu desejo é ir para lá também. Meu desejo é ir para lá. Vou morar. Eu passei no Rio de Janeiro, mas eu preguei. Não preguei no Rio de Janeiro, estava muito chovendo. Aí quando eu passei no Rio de Janeiro, eu preguei depois de Itaboraí, uma cidade depois de Tanguá. Esqueci o nome da cidade lá agora. Tem um vídeo no YouTube. Amém, irmãos? Vamos encerrando por aqui, irmãos, que eu preciso ainda chegar na minha casa. Já tem 5 dias que eu tô fora. E minha esposa tá gestante, já tá quase ganhando bebê. Amém, irmãos, amém. Bom, esse projeto missionário, meu desejo no meu coração é ir em todos os territórios brasileiros. Território brasileiro, pregar na palavra. E também na América do Sul aqui, nos países vizinhos aqui, nossos irmãos. Que é poucos missionários que tem pra cá. É poucos missionários. Amém, irmão Jailton. Amém. Amém, irmã Misael. Amém. Amém, irmã Rayane. Minha esposa já tá na última já. Então ela tá vindo um ajudante para me ajudar a pregar a palavra. Vai ser o outro Marcos para incomodar os outros. É outro Marcos que vai vir. Marcos Paris Filho. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, irmão. Amém, irmã. Amém. Ela tá bem parrecuda. Bem parrecuda. Não consegue direito, porque o neném começa a rodar. Fácil, não. Mas gravidez é assim mesmo, hein? Não tem seu preço. Amém, irmão. Tu toca do encanto, amém. Servo de Deus, viva, amém. Amém. Sinop, Mato Grosso. Eu passei em Sinop, mas não preguei em Sinop, não. Preguei em Sorriso. Preguei em Sorriso e preguei em Nova Mutum ano passado. Eu tive lá na Guiana Francesa. Ano passado, foi em novembro. Em novembro eu estive na Guiana Francesa. Aí eu passei ali, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará. Entrei no estado do Amapá. 33 dias de missão. Pensa numa missão desafiadora, hein? Andei 800 km de estrada de chão, no meio da selva amazônica. Foi um desafio. Aqui essa viagem aqui é mais tranquila. Pertinho dá um raio de... Vou completar um raio aqui de 1.200 quilômetros. E daí? Eu cheguei aqui te procurando aqui, você não tava? De Deus. Graças a Deus. Estamos aqui na live aqui, dá uma boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. No TikTok. Aí sim. Direto do TikTok, ó. Aí sim. Fortaleza de Deus. Já nas conversas. Então, outra vez eu tive aqui, estava aqui, esse rapaz aqui, ele pôs no estacionamento aqui. O pessoal que vem de fora, né, os turistas, os compradores, eles vêm aqui e eles preparam aqui os lugares para estacionar os carros. Aí, para direcionar para as lojas e tal, e assim vai indo. Amém, irmã Jocely? Bem, foi desafiadora essa viagem, porque o desafio aqui não é a distância, o desafio aqui é o idioma e a cultura também, a cultura bem diferente, né? Tem costumes diferentes, então não é fácil. Mas mesmo assim Deus me enviou para cá, né? Porque Ele é o dono da missão, Ele faz o que Ele quer, e Ele capacita, e faz o espanhol virar português, faz o inglês virar espanhol, faz o espanhol virar
virar língua arábica e Deus é Deus, ele mistura as línguas e faz a entender o que é para ser entendido. Amém, mano. Amém. Glória a Deus, firme com Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu estou muito feliz. Estou sentindo que a minha missão foi completa aqui no Paraguai. Eu só senti falta de Bíblia. Porque as pessoas que se converteram e que foram para Jesus, elas não tinham Bíblia. E daí eu também não tinha. Só tem a minha, mas a minha em português. Então, agora, a próxima vez, irmãos, que eu for vir aqui para o Paraguai, ou para o Uruguai, ou para a Argentina, ou para o Chile, eu quero levar umas Bíblias em espanhol. Amém, irmãos. Me ajuda a orar. Isso, sou no Paraguai. E eu quero trazer umas Bíblias aqui para estar doando aqui pro povo. Então me ajuda em oração, que eu vou precisar ver. Um fornecedor que vai me fornecer essas Bíblias em espanhol. E também tem umas em português também. Bom, eles carregam uma Bíblia junto, um novo convertido, né? Que entregou a vida para Jesus, eles querem, né? Se você dá uma Bíblia ali, já é um meio já deles se interessar para ler a palavra de Deus. Amém. Obrigado por estar aí. Eu estou com bastante vídeo aqui para postar durante a semana. Bastante. E eu vou postando devagarinho. Então, essa viagem, irmãos, ela foi uma viagem rápida. Porque eu tenho família, eu preciso cuidar da minha família. Então, a qualquer momento, a minha esposa precisa de mim. Na verdade, ela precisa já de mim. Amém, irmãos, amém. Eu pediria para um ateu, olhar a sua volta, olhar a natureza, olhar o próximo, olhar os sinais, primeiramente olhar a palavra de Deus, as profecias de Cristo, a biografia de Jesus, comparar com o que está acontecendo. É simples. Eu recomendo para qualquer pessoa, independente de ser ateu, católico, espírita, banda, se é islâmico, se é budista, se é macumbeiro, se é feiticeiro, eu só apresento a palavra de Deus. Apresento Cristo. Olha os sinais. Compara. E aos que crêem. Os que crêem será salvo. Os que não crêem. A salvação não é para quem não quer. Para quem fica caçoando, para quem fica com conversa fiada. Não. Tem gente que acha que Deus fica mendigando aí. Fica insistindo, correndo atrás para ser salvo. Não, mano. Não é assim que funciona. A palavra de Deus, o próprio Cristo falou assim: eu não vim para os sãos, eu não vim para os curados, eu vim para os necessitados, os doentes, tá? Eu vim para os pecadores, levar eles ao arrependimento. Eu vim para esses. Eu vim para o pobre, não vim para o rico, no sentido figurado, tá? Que não vejo mal a pessoa servir Jesus Cristo com fidelidade sendo rico. Tem pessoas ricas que servem a Jesus, tá? Mas o seu coração não está na riqueza. Então Jesus veio para os doentes. Não é para quem não quer, para quem tem zombaria. Não, isso aí tem que ficar iludido com as coisas desse mundo mesmo. Quem rejeita a palavra, é cada dia mais pior. Cada dia mais pior. Não, e não terá como inocente. Tem gente que fica caçoando, fica brincando. Tem uns palhaços no TikTok que ficam fazendo uns videozinhos de palhaçada com o evangelho, palhaçada com... Tudo palhação das trevas. Sabe os palhaços das trevas? Meu, das trevas. Não o palhaço de circo ainda. Os palhaços ainda ele diverte as pessoas. Tô falando aqui palhaço das trevas. Que fica com zombaria, com chocarrice. É uma raça de treva mesmo, sabe? Eu não perdoo não, irmão.
se vir perto de mim, vai levar fogo. Leva. Se vir perto de mim, eu não perdoo, não, irmão. Não vem com chocarris perto de mim. Não vem. Eu conheço de longe, eu sinto o cheiro. Vem com graça pra cima de mim, zombando do evangelho, da palavra. Tem gente que vem pra cima de mim zombando da volta de Cristo. Bom, vai levar lapada. Leva lapada. É isso aí. É o mais pobre. Ai. Mas enquanto a máscara não cair, enquanto não quiser, porque Jesus ele deixa claro, quem quiser, o ato que quiser é parar e pensar, refletir. Eu tô no caminho errado, eu não presto. Eu preciso de Jesus. Então se eu preciso de Jesus, eu vou procurar ele. Amém, irmãos? Vou parando por aqui, irmãos. Glória a Deus no ano, no nascimento, Deus abençoe. Todos os irmãos. Deus, todos os irmãos aí, todos os irmãos, conforme vai passando o tempo, eu vou respondendo os comentários. Porque em viagem não tem como. Tô com a motinha. E eu durmo em barraca ainda. Hoje que eu dormi numa pousadinha lá. Dormi numa pousada ainda, faceira na pousada lá, que ia dormir um sono gostoso, tranquilo, né? Até dormi um sono gostoso, mas cheguei lá, não tinha água pra tomar banho. Não tinha água e eu já tava tudo pronto, Esfriou, irmão, essa noite aqui. Amém, irmã Maria, amém. E daí não tomei banho, irmão. Não tomei banho ontem não. Esfriou demais. Eu já tava na pousada, e a pousada não tinha água. E a pessoa também veio falar pra mim, né? Aí eu fiquei meio assim, aí no final das contas eu pedi um desconto, né? Amém, irmão. Hoje eu tenho embora. Bom, um dia passa, agora 2 dias já começa a ficar difícil. Mas eu vou contar uma história pra vocês. Pra nós terminar aqui. Eu já ouvi falar de gente morrer de fome. Milhares, né? Muitas pessoas morrem de fome. Misericórdia. Mas morrer por falta de banho, não. Mas é assim. Banho do espírito, é verdade. Mas morrer. Agora, a pessoa que não toma banho, ela não morre, né? Mas quem fica perto do que não toma banho 2, 3 dias, daí morre. Nem que esteja morrer de raiva. Amém, irmãos, amém. É brincadeira, tá? É bom a gente dar uma brincada. É o Nômade. Outra hora eu faço um vídeo contando a história do Nômade. Senão eu vou ficar aqui até de tarde, eu preciso ir embora, ainda falta ainda quase, quer ver? Falta uns 160 quilômetros ainda até chegar na minha casa. Quase 200. Então é bom a gente dar uma descontraída, né, irmão? Mas que eu não tomei banho hoje, eu não tomei. Ontem. Mas tá bom, irmãos. Glória a Deus. É que tava muito frio. Aí eu fui pra pousada. E eu quase não trouxe roupa de frio, porque quando eu saí de casa tava muito quente. A semana inteira foi quente. Amém, irmão? Amém, irmã Maria? Deus abençoe. Meus irmãos. É verdade, irmão. É verdade, irmão. Ela tá agoniada lá já. Mas é assim, irmão. Deus chamou eu para esse ministério. Ele não falou que ia ser fácil, né? É fácil. Mas estamos aí. Ele dá conforme a gente pode suportar, né, irmão? Ele não dá algo que a gente não venha suportar, não. Ele dá algo conforme a estrutura da gente. Estamos tudo. Bom, Ricardo, pode ser. Deus abençoe sua vida. Tem país aí que eles não tomam banho uma vez por semana. Né? Amém, irmão. Tá bom? Fique com Deus, irmão. Deus abençoe. Forte abraço. Um beijo no coração de vocês.
Fique na paz, Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, bem apertado mesmo. Não, mas se eu abraçar demais, a gente não vai gostar, porque eu também põe. Um abraço meio de longe, então. Os irmãos vão entender, né? Um abraço. Deus abençoe. Amém, irmão. Serve de Deus outros também. Amém. Glória a Deus. Todos os irmãos. Forte abraço. Fique com Deus, irmão. Não esqueça de lembrar do pregador vermelho aí. Esquisitão. Orar por mim, amém? Deus abençoe. Forte abraço. Boa semana para vocês. Boa segunda-feira, boa terça. Boa semana se Jesus não voltar. Mas vai continuar boa. Se ele voltar, vai continuar melhor ainda. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe. Forte abraço.